Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente vai fazer a análise pós-jogo da partida entre Barcelona e Daegu FC, que aconteceu hoje mais cedo lá na Coreia. Foi o último jogo desse tour asiático que o Barcelona está fazendo de pré-temporada. Ainda tem mais um jogo antes do fim da pré-temporada propriamente dita, que é o Jwanganpé. Só que o Jwanganpé, ele é, ao mesmo tempo, o fim da pré-temporada e a inauguração da temporada. Então ele pode ser visto dessa maneira dual, dessas duas formas. A gente vai falar melhor sobre isso e a gente vai, obviamente, falar o horário e a data do jogo mais tarde, quando a gente estiver na reta final desse vídeo, beleza? Antes da gente fazer a análise pós-jogo, a partida contra o Daegu FC terminou 5-0 para o Barcelona, cravamos o resultado, hein? Ontem à noite a gente deu o nosso palpite aqui no YouTube mesmo, falamos que seria 5-0 e que bom, a gente conseguiu acertar alguma coisa aqui nesse canal. Conseguimos cravar o resultado da partida e nós vamos conversar sobre algumas variações táticas que o Flick testou, o desempenho individual de alguns jogadores, os significados, as lições que a gente pode aprender com essa partida, tudo isso vai ser conversado. Mas antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa essa ferramenta que tem no YouTube que nos ajuda a ganhar mais repercussão, porque fazendo tudo isso você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro, inclusive você. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá, você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. Eu tenho aqui algumas anotações importantes sobre o jogo de hoje. Primeiramente, a gente teve uma oportunidade para o Dro, e eu sempre vou protestar contra a existência desse nome. Atacante do Barcelona não pode ser Dro, não pode ter nome de vocalista de banda emo dos anos 2000. Tinha que ser Pedro Sarmiento, Pedro Fernandes, mas tudo bem. Ele gosta de ser chamado de Dro, foi titular, e o Gerard Martin mais uma vez na zaga, tá? Gerard Martin, aproveitando que o Íñigo Martínez hoje foi poupado, foi utilizado, saiu jogando na parceria de zaga com o Araújo. Aí fica mais uma oportunidade, mais um teste que os torcedores pediam, que eu concordava e que a gente ainda não tinha visto na temporada passada o Hansi Flick fazer, mas que nessa pré-temporada ele está tentando bastante. Talvez ele comece a enxergar o Gerard Martin como uma opção viável para zagueiro pela esquerda, pelo porte físico, pela característica defensiva, pela boa qualidade de passe quando ele tem espaço, quando ele está trabalhando no espaço curto, muito pressionado. O Gerard Martin às vezes mostra uma certa ansiedade, mas se você der um pouco de espaço para ele, ele consegue fazer os passes tanto lá atrás na construção, quanto lá na frente para buscar assistência. Inclusive hoje, mais uma assistência do Gerard Martin, dessa vez para gol do Lewandowski, e eu acredito que ele teve um desempenho satisfatório. O Dro é moleque do juvenil, literalmente. Não estou falando para diminuir ele, né? Quando a gente tem um jogador que mostra muita inexperiência, a gente fala que é juvenil. Mas nesse caso ele é do juvenil mesmo. Nem no Barça B ele tem um histórico ainda desenvolvido, né? Então ele ainda vai precisar de algumas etapas antes de estar pronto para o time principal. Ele entrou muito bem naquela partida contra o Vissel Kobe, ele fez gol, ele aproveitou a oportunidade. Hoje já não conseguiu manter o mesmo nível, embora tenha sido bastante participativo, se esconder do jogo ele não se esconde. Só que vamos dar uma segurada na empolgação, muito provavelmente o Dro ainda vai ter que passar um tempo no Barça B antes de estar pronto para jogar no Barça principal, o que é o normal. Lamine Yamal passou por isso, Koubazi passou por isso, Fermin passou por isso. O estranho é quando você pula do juvenil direto para o principal, né? Então, foram duas figuras que saíram no time titular que a gente não está acostumado a ver. O Dro, porque não está acostumado a aparecer, e o Gerard Martin, porque foi improvisado numa posição, foi testado em uma posição que a gente sempre quis vê-lo, que agora estamos tendo oportunidade. E de resto, trio de ataque titular, Lewandowski, Yamal e Rafinha. No meio de campo você teve o De Jong e o Gavi. Eu acho que numa tentativa até de distribuir as características, a gente tem o time titular com o De Jong e Pedri. Mas na ausência do De Jong, pode jogar o Cazador ou o Gavi. Na ausência do Pedri, você pode botar o De Jong na posição do Pedri. Você pode colocar o De Jong para exercer essa função um pouco mais solta e colocar no lugar dele o Gavi ou o Cazador. Então,
Acho interessante que na pré-temporada se teste dessa maneira e o Gavi jogou pra caramba, né? Parecia até que era o Gavi que estava com mais liberdade para pisar na área, e era mesmo, né? Tava o Gavi ali exercendo a função do Pedri, com um pouco mais de liberdade para chegar à frente, e o De Jong na distribuição de jogo e na contenção no balanço defensivo. Gavi meteu 2 gols, já tinha feito gol no jogo anterior, parece que a gente vai voltar a ver o Gavi Prime. Muita gente tinha desistido, tinha condenado. Ah, mas essa lesão é uma lesão complicada, nunca mais ele vai voltar a ser o mesmo. Isso às vezes acontece, mas nem sempre. A tecnologia avançou, a medicina avançou, o preparo físico avançou, tudo isso contribui para que os jogadores tenham lesões graves e voltem a jogar em alto nível, e parece que o Gavi está se encaminhando. Ah, mas é só pré-temporada. Mas é na pré-temporada que a gente começa a ver algumas demonstrações de nível físico e de fundamento, de equilíbrio, que é o que principalmente prejudica jogadores que têm lesões graves no joelho. Não é que o cara tem uma lesão grave no joelho e desaprende a chutar. É que ele fica com o corpo desequilibrado, porque uma perna está mais fraca que a outra e é algo muito difícil de corrigir quando você é um profissional, quando você é um atleta que tem que estar o tempo todo exigindo o máximo do seu corpo. O Gavi está demonstrando uma recuperação completa. Tomara que ele venha para uma temporada em que ele coloque no Hansi Flick a pulga atrás da orelha. Tirar a vaga do De Jong, do Pedro e do Dani Olmo é um pouco complicado, porque são 3 jogadores de altíssimo nível, que são referências em suas posições a nível mundial. Só que o Gavi já foi Golden Boy, o Gavi já foi referência de meio-campista, já foi um dos grandes meio-campistas, apesar da pouca idade, no momento em que ele viveu o seu melhor nível. Por que não colocar uma pulga atrás da orelha do Hansi Flick? E se os problemas físicos do Dani Olmo não se resolverem, por que o Gavi não pode brigar com o Fermin para saber quem vai ser esse substituto? Tá muito bonito esse elenco do Barcelona, viu? E eu não tô falando só dos cabelos louros, que todo mundo resolveu pintar, todo mundo resolveu platinar. Aquilo ali tá ridículo, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que tá muito bonito esse elenco no sentido de que estamos com um elenco bem forte, muito jogador bom para todas as posições. Lateral esquerda ainda tem um asterisco, mas no resto a gente não tem do que reclamar. O Yamal, ainda nesse sentido da evolução física, eu acho que ele foi o que demonstrou estar mais... o que mais evoluiu. Porque no primeiro jogo contra o Vissel Kobe, o Yamal estava lento. Ele tentava o drible e parecia que o corpo não ia. Ele tentava puxar a perna esquerda, a direita atrapalhava. Tava bem complicado o Yamal na partida contra o Vissel Kobe. Foi um jogo muito ruim. Aí, claro, torcedor do Barcelona, é uma parada assim que quem trabalha com conteúdo pro Barcelona tem que se acostumar e tem que abraçar e tem que entender que faz parte. Mas ô torcida melancólica, Deus abençoe. Ô torcida pessimista, Deus abençoe. E se tu falar pro cara que ele é pessimista, ele ainda diz que não, que ele é realista, que tu que é iludido. Mas os caras estavam. O Yamal jogou mal. Uma partida de pré-temporada, jogou mal mesmo. E a gente fez a crítica aqui. Mas já tinha uma galera nos comentários dos meus posts e de outras páginas, principalmente, falando que será que ele vai ser igual ao Ansu Fati? Será que ele vai ter jogado bem só uma temporada e depois vai sumir? Será que o Lamine Yamal nos enganou? Porra, meu irmão, não pode jogar mal um jogo de pré-temporada, tu já quer condenar a carreira do moleque? Mas tudo bem, faz parte. Você é bem-vindo aqui. Pessimista, não se sinta excluído. Você é bem-vindo. É bacana ter o contraditório, ter a antítese, ter o antagônico para a gente poder debater. Você é bem-vindo aqui. Só tente maneirar nos exageros. O Lamine Yamal, ele pode jogar mal uma partida ou outra, principalmente a primeira partida de pré-temporada, sem que ele seja uma farsa, sem que ele seja um futuro Ansu Fati, né? E ele demonstrou uma grande evolução física, principalmente. Do segundo jogo, ele já estava muito mais veloz, ele estava muito mais capaz de acompanhar a velocidade da bola, a velocidade do jogo, a troca de passe dos companheiros. Fez 2 gols naquela partida, mas eu acho que hoje foi o jogo em que ele jogou melhor, mesmo não tendo feito gol. Pô, tava um demônio, Lamine Yamal, né? Todo mundo que tentava marcar ele humilhava. E é esse o Yamal que a gente enxerga como o Yamal do auge. Chutou bem, deu azar nas finalizações, não conseguiu fazer gol, mas no quesito evolução física, evolução de ritmo, preparo para a temporada, esse foi o jogo que mais convida ao otimismo no quesito Lamine Yamal. Preparem-se, no Djongam Pé ele vai estar um degrau acima e quando começar a temporada ele vai
sentar de vez no trono de melhor jogador do mundo, de rei do futebol atual. Beleza? Isso que eu falei do Yamal, eu até anotei aqui porque era importante frisar, isso vale pro time todo, né? O time todo mostra uma evolução física, mostra uma evolução de ritmo, principalmente os titulares, que a gente viu na primeira partida ali, apesar da vitória, apesar da goleada, né? Um pouco lentos, parece que, para quem não soubesse que era um jogo de pré-temporada, pareceria que estavam com preguiça, com falta de vontade, mas não era o caso. É porque é muito diferente você estar treinando, por mais que o ritmo seja forte, e você estar jogando contra um adversário. A pré-temporada é para isso, para você se reacostumar, para você recuperar ritmo de jogo. Isso aconteceu. O principal objetivo da pré-temporada foi cumprido, né? Que foi essa retomada do nível físico dos jogadores, que ainda tem espaço para evolução. Eu acredito que só no final de agosto, quando a gente já tiver jogado ali 2 rodadas de Campeonato Espanhol, a gente vai poder dizer que esse time está 100%, esse time está no ritmo competitivo ideal, só a partir dali, mas já está caminhando a passos largos para isso, e é o que a gente pode pedir de uma equipe que está disputando uma pré-temporada, especialmente no continente asiático, onde você está enfrentando equipes locais e o nível de exigência técnica não vai ser tão alto. Beleza? E só para encerrar essa discussão aí um pouco mais ampla e entrar nos elementos específicos, quase o carro bate aqui, não sei se você escutou. O barulho da freada, ele não tem nenhuma graça se ele não vier sucedido do barulho da batida, né? Não sei se você escutou, mas teve uma freada aqui. E aí o que você espera em seguida? Bah! Ninguém vai se machucar. A gente não quer que ninguém se machuque. Mas que quando vem o barulho da freada, sem o barulho da batida, é um pouco frustrante para quem escutou. A gente não pode ser hipócrita e negar. Dando continuidade aqui na reflexão, o Barcelona também teve a estreia do Diego Kochen. O Barcelona teve, não foi exigido, na verdade nenhum dos 3 goleiros foi exigido hoje, vamos falar melhor sobre isso, a defesa hoje foi bem segura. Eu não sei se isso pode ser um sinal de que a equipe está melhorando o seu nível defensivo ou de que o adversário de hoje não tinha nível ofensivo para testá-los. Um jogo só sempre vai deixar a dúvida, a ressalva, o asterisco, mas a gente vai confirmar isso nos jogos seguintes. Se continuar tendo esse nível de segurança defensiva contra o Como, contra o Mallorca, contra o Levante, enfim, na sequência da temporada, aí a gente pode dizer que essa partida contra o Daegu foi um sinal de evolução. Se contra o Como tomar 2 gols, contra o Mallorca tomar mais 2, contra o Levante tomar 1, aí foi simplesmente incompetência do ataque dos coreanos de testar a defesa do Barça. Mas nenhum dos 3 goleiros foi testado. O Kochen estreou, o John Garcia jogou o primeiro tempo e o Chesney jogou uma parte do segundo tempo. O Iñaki Peña não teve nenhum minuto na pré-temporada, o único jogador que passou por essa situação. Todo mundo jogou, nem que seja 20 minutos, como foi o caso do Kochen, o Iñaki Peña não. Reforçando o que não é boato, tanto o jogador quanto o clube falam disso abertamente, que o objetivo é que o Iñaki Peña saia na atual janela, seja vendido, vá construir a sua carreira em outro lugar. Ele não está sendo punido, ele está sendo preservado. Vai que ele entra numa partida, joga, numa dividida com o atacante, se lesiona, e aí não vai ser contratado por ninguém, vai ter que passar mais uma temporada esquentando o banco. Nem ele nem o Barça querem isso. Ele não está sendo punido por querer sair, até porque a vontade do Barça é essa. Ele está sendo preservado para garantir que a negociação vai acontecer, certo? Teve gol do Marcus Rashford, o primeiro gol do Rashford com a camisa do Barcelona. Ele não comemorou muito, a galera até chamou a atenção disso para mim, enquanto a gente se preparava para fazer o vídeo, recebi alguns directs, teve comentário em outros posts que não tinham nada a ver com ele, mas a galera mandou a pergunta por lá. E eu acho que é importante frisar que ele não vai comemorar efusivamente um gol de pré-temporada, principalmente depois que a partida já está decidida. O jogo estava 4-0, ele faz o 5-0. Tu quer que ele tire a camisa e vá para a arquibancada? Não vai acontecer. O Rashford, ele é um reforço recém-chegado, mas ele já é um jogador experiente, ele já fez gols decisivos, ele já venceu títulos, já levantou troféus.
O Marcus Rashford, ele não é um moleque da base, que num gol de pré-temporada vai sentir que aquilo é o começo de uma carreira bastante promissora. Ele já é um jogador com um nome consolidado, pro bem e pro mal, pros elogios e pras críticas, ele já é um nome consolidado, e ele vai comemorar quando ele fizer gol contra o Mallorca, contra o Real Madrid, no mata-mata de Champions. Ali você pode esperar uma comemoração efusiva. Numa partida de pré-temporada, o 5º gol de um jogo que já estava decidido, é natural. E eu acho que é até interessante que ele não se empolgue demais, que ele se exija fazer algo mais e não apenas se dar por satisfeito com esse gol. Não é isso? Sobre a defesa do Barcelona, acho que a gente pode aprofundar um pouco mais. A gente já falou um pouco, dei spoiler, mas não custa a gente dar uma aprofundada. Foi a primeira partida do Barça em muito tempo em que a defesa demonstrou significativa segurança. Não houve nenhuma chance clara para o adversário. Teve um lance num cruzamento que pegou muita curva, que o Joan Garcia saiu e não achou a bola, mas também ninguém achou. Não deu em nada, não virou um lance perigoso. Fica ali um sentimento de ansiedade de quem está assistindo, porque se o goleiro sai e não consegue socar ou agarrar a bola, fica um sentimento de que vai acontecer algo, mas não aconteceu. E o resto foram todas oportunidades em impedimento que o Daegu teve, né? Se eu estiver deixando escapar da minha mente algum lance de perigo que não virou defesa difícil, por favor me corrija aí nos comentários, mas a minha memória, a não ser que esteja me traindo, é essa. É de que a defesa que o Joan Garcia faz no primeiro tempo, que é uma defesa dificílima com a perna, no 1 contra 1, em que ele fecha o ângulo e ele tem muita envergadura, então o pé dele vai buscar um chute que normalmente seria gol, na maioria dos goleiros seria gol, só que estava impedido. O Bandeira já tinha levantado a bandeira, o árbitro ainda não tinha apitado, então ele vai lá e faz a defesa, mas não valia nada. Em 10 minutos de partida já tinham 4 impedimentos do Daegu FC. Então a linha de impedimento, que a entrevista do Cubazi disse que não seria tão utilizada, no jogo de hoje continuou sendo utilizada bastante, né? Porque com 10 minutos, 4 impedimentos, não pode ser só incompetência do adversário, tem que ser também estratégia de quem está se defendendo. Gostei bastante da defesa do Barcelona hoje. Fez jus a minha aposta do 5-0. Fez jus a minha aposta do 5-0. Gostei bastante, mas com a ressalva que já fizemos anteriormente. Tem que esperar para ver se foi um sinal de evolução e nos próximos jogos essa defesa vai continuar sem nos dar grandes sustos, ou se foi incompetência do adversário que não conseguiu testar essa defesa e por isso permitiu que ela tivesse uma partida de muita segurança, de muita tranquilidade. Não é isso? E aí, sendo repetitivo, mas é uma repetição necessária, não se esqueça que é pré-temporada. Tem uma galera falando que o Rafinha começou essa temporada sem estar no mesmo nível da anterior, só que a temporada ainda nem começou. É pré-temporada, está recuperando o melhor ritmo. Teve gente falando que o Yamal ainda não encontrou o melhor pré-temporada. Porque o Lewandowski fez 2 gols, um gol contra o Seul e um gol contra o Daegu, mas não está tão participativo. É pré-temporada. Pro bem e pro mal. Da mesma maneira que a gente não pode dizer que o Gerard Martin vai virar o Beckenbauer, porque ele fez 2 bons jogos de pré-temporada como zagueiro, a gente não pode reclamar que o Rafinha não está metendo os gols que fazia antes, porque também é pré-temporada. Também a gente não pode exigir, a gente não pode se empolgar e nem exigir demais numa partida em que o objetivo é testar a molecada, testar variações táticas e recuperar o ritmo de jogo dos seus principais jogadores. Isso o Barcelona fez. Fez muito bem. O saldo, voltando da Ásia, é muito positivo, mas é positivo no contexto de pré-temporada. Todo o vídeo que a gente fez pós-jogo dessas partidas, eu fiz essa ressalva. E vou continuar fazendo, porque ela é extremamente necessária. Não se pode dar espaço para interpretações dúbias, para interpretações que não estão condizentes com o que eu quero transmitir, e a responsabilidade é minha. Quando você não entende, não é porque você é burro, é porque eu não soube explicar. Foi assim que eu sempre entendi. Para quem não sabe, fui professor
maior parte da minha vida, antes de virar profissional de finanças, eu fui professor de história e depois de educação financeira, e depois me mudei para a Espanha para trabalhar com finanças. Então, eu sempre acreditei que não existia aluno burro, eu que não estava sabendo explicar direito. Acredito ainda nisso. Então, quando eu sou repetitivo, alguns de vocês podem achar, caramba, esse maluco está falando isso de novo, eu já entendi. Mas tem algumas pessoas que ainda não entenderam, que precisam de uma abordagem diferente, e é minha responsabilidade que todo mundo saia do vídeo entendendo o que eu quis dizer, para evitar debates que eu não propus. Beleza? Acho que sobre a pré-temporada fechamos. Eu pretendo fazer hoje à noite um vídeo dando as notas dos jogadores. As notas de cada um dos jogadores na pré-temporada, ou seja, na média dos 3 jogos. A não ser que saia uma notícia muito impactante de agora até o momento de postar o vídeo. Esse será o vídeo da noite. Inclusive vocês pediram lá no Instagram e eu vou fazer. Mas antes da gente ir para o encerramento, é importante frisar que o Cubazi saiu pedindo substituição. Tinha ali aparentemente algum problema no joelho esquerdo. O Hansi Flick ficou desesperado quando o Cubazi cai no chão e pede atendimento médico apontando para o joelho. O Hansi Flick não consegue esconder a sua preocupação. Ele coloca a mão na cabeça assim e tem um olhar meio que pedindo ajuda de algum ser sobrenatural. Né? Ele olha assim, tipo, alguém resolve isso pra mim, por favor, mas não foi nada, tá? Foi só um susto. Foi um baque que o Cubazi teve no joelho. Por precaução, ele foi substituído. Ele teve exames iniciais feitos que não constataram nenhuma lesão. Ele vai fazer mais exames quando chegar em Barcelona, mas com 99% de certeza, a gente pode afirmar que ele não vai ser problema nem para a estreia e menos ainda para a sequência da temporada. Foi só um susto. Você que estava assistindo a partida e viu isso acontecer, fique tranquilo. Os exames iniciais foram feitos, não tem lesão. Foi só um baque que doeu pra caramba. Então ele pediu para sair, até porque no contexto de pré-temporada não tem por que ir pro sacrifício, e que acabou assustando quem assistia, inclusive o treinador que estava em campo. Mas, no final das contas, não era nada demais. Beleza? Tem Joan Gamper no domingo e ele não vai ser transmitido pelo canal do Barcelona gratuitamente. Se você quiser assistir o Joan Gamper ao vivo, você vai ter que fazer o pagamento da conta premium de assinante do canal do Barça ou fazer a assinatura da plataforma Barça One. Vale mais a pena o YouTube. Algumas pessoas estão reclamando, caramba, eu não vou pagar para assistir um jogo que nem é jogo competitivo, é jogo de pré-temporada. E eu compreendo. Eu vou ter que pagar, porque eu vou ter que assistir, porque eu venho ter que aqui depois analisar, né? Então, não vai ser transmitido por nenhum streaming, não vai ser transmitido por nenhum canal, não vai ser transmitido por ninguém. Ou você faz esse pagamento para assistir pelo canal do Barcelona, ou você não vai assistir o Joan Gamper, partida contra o Como. A gente vem tentar fazer uma análise pré-jogo posteriormente, para dar o palpite, para ver qual é o nível de seriedade que o Barcelona vai entrar nessa partida, mas por enquanto, já basta você saber a data. É no domingo que vai acontecer e é na parte da tarde, no horário brasileiro. Domingo, 4 da tarde. Se você tem algum time da primeira divisão que você torce, com certeza tem grande chance de bater o horário. Mas não se preocupe, se você não assistiu o jogo do Barça, eu venho fazer a análise pós-jogo como sempre, para você saber tudo de importante que aconteceu. Tudo bem? Por hoje, meus amigos, a gente encerra. Deixo aqui para você aquele abraço e também o lembrete. Você ficou até o final é porque gostou. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa, faz isso. Dessa maneira você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. A gente por aqui encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.